Olá pessoal, mais uma vez chego na presença de vocês para falar de um assunto, que tem causado muita descrença na Escritura Sagrada com relação ao tema a predestinação. E a predestinação, na verdade, ela está em toda a Escritura Sagrada, Eu tenho conversado com irmãos de denominações como a Assembleia de Deus do Belém, são pessoas anciãs, pessoas antigas na igreja, E muitas vezes eu pergunto, vocês creem em toda a Bíblia? Eles dizem que crê, mas quando se fala da predestinação, eles não creem, eles dizem não crer, e sendo que a predestinação está em toda a Bíblia. Então eu quero apresentar aqui alguns textos bíblicos, que fala da predestinação. Mas para falar da predestinação, nós temos que, logicamente, observar que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Por isso, Ele pôde predestinar tudo o que havia de acontecer, do princípio até o fim, Por isso que nós sabemos que as profecias têm se cumprido, porque Deus predestinou todas as coisas, Então eu quero começar com vocês lendo sobre a onipotência de Deus, a onipresença e a onisciência, para que a gente possa falar um pouquinho, Eu vou tomar aqui o livro de Isaías, capítulo 43, verso 13, para falar e ler, na verdade, sobre a onipotência de Deus, que diz assim, Isaías 43, verso 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Veja só que aí o Senhor está se colocando que Ele é um Deus forte, um Deus poderoso, e Ele é potente, E logicamente nós vamos ver também em Jeremias capítulo 23, nós vamos ver a onipresença de Deus, Jeremias capítulo 23, verso 23 e 24, que está assim, Jeremias capítulo 23, verso 23 e 24, que diz assim: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Então, quer dizer, Deus está presente em todo lugar, E, logicamente, nós vamos falar da onisciência, que está no livro de São Mateus, capítulo 18, verso 20. Observa só, irmãos. Mateus 18, 20, que diz assim, olha: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isto é a onisciência. Deus tem ciência de tudo aquilo que o homem vai fazer para agradar a Deus, Eu gosto de ler essa parte aqui que fala onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou, porque também fala da igreja, E é claro que é a igreja, Porque a igreja, quando se reúne em nome do Senhor, ali Ele está presente, não importa quantas pessoas estejam reunidas, Seja 2, 3, 20, não importa, Deus está presente. E quando Ele está presente, maravilhas acontecem, Porque nós fomos criados por Deus, e chamados por Deus como filhos para adorá-lo, para lhe dar graças e honra, porque Deus precisa ser adorado, Para isso Ele fez o homem, Então, baseado aqui, irmão, nós vemos então a onipotência de Deus, a onipresença de Deus e a onisciência de Deus. Inclusive, também
nós podemos ver que em Salmos capítulo 139, nós também podemos ver algo de igual forma, que é aqui mostrado aqui, veja bem, o Salmo 139 é um salmo que eu acho ele maravilhoso, porque o Salmo 139 fala da presença de Deus em nossa vida, porque ele diz que ele participa da nossa vida em tudo. Então, essa leitura de Salmo 139, eu até aconselharia vocês a ler, porque aqui justamente o pretítulo diz a onipresença e a onipotência de Deus. Então aqui o salmista diz assim: Senhor, tu me sondastes, tu me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece, né? Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Então, se o Senhor me conhece, Ele me sonda e Ele sabe que eu sou um filho, então Ele tem abençoado a todos os filhos, porque com a mão se transmite a bênção, não é? Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz. O Senhor não me perderá, o Senhor não perderá os teus filhos, não importa onde eles estejam, não é? Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Deus não olha dia e noite, claridade ou noite, dia ou treva. Aonde quer que esteja um filho de Deus, ali Ele está vendo, né? Inclusive tem na escritura que diz, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho e ora ao Senhor, que tudo sabe, que tudo vê, né? E Ele te ouve, né? Então, irmãos, eu digo assim, hoje, para dizer que não crê na Bíblia, não adianta dizer, como o ancião que eu tenho conversado nas Assembleias de Deus, principalmente do Ministério do Belém, que eu sempre ando com um folhetinho que diz assim: você crê na Bíblia? Né? E eles pegam e dizem: eu creio. Mas para crer na Bíblia é de Gênesis a Apocalipse, né? Por que quando chega na predestinação eles dizem: eu não creio na predestinação? Se a predestinação é a eleição de todos os filhos de Deus, também é a separação dos vasos de honra e dos vasos de desonra. Também é a separação do joio e do trigo. Então, a predestinação está presente na vida de cada pessoa, seja ela para um vaso de honra ou para um vaso de desonra, porque Deus predestinou desde antes da fundação do mundo quem era o eleito e salvo e quem era predestinado também para ir para um lugar não agradável, que o Senhor mesmo chamou as religiões dos dias de filhos do diabo, né? E o inferno não é uma coisa agradável, né? Então, se você está assistindo esse vídeo, pense bem no que eu estou falando, porque Deus, Ele é tudo. O que você pensar,
Deus sabe. O que você falar, Deus sabe. O que você pensar e imaginar, Deus já sabe. Porque, veja bem, se Deus é onipresente, Ele está presente em toda a vida das pessoas, né? E Ele sabe de tudo, porque Ele é onisciente, né? Então, irmãos, eu quero tomar aqui, então, além do Salmo 139, eu quero ver uma pequena passagem aqui que está no livro de Jó. Eu nem vou abrir, tá? Jó 38, ali o Senhor chega assim a dizer: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Lembrando que Jó era um homem, um servo de Deus, né? Adorava a Deus. Mas Deus pergunta: onde estavas tu? Né? Ele não teve inteligência para responder, mas Jó estava nos pensamentos de Deus antes da fundação do mundo. Você pode ler lá Jó 38 a seguir, tá? Você vai perceber isso aí, né? Também nós vamos ver uma predestinação. Jeremias, por exemplo, né? No capítulo 1, verso 5, ali está o Senhor dizendo que antes que ele nascesse, Deus conheceu ele. E antes que ele saísse do ventre de sua mãe, Deus deu ele para profeta. Ok? Acho que deixa eu pegar aqui Jeremias, vamos ler corretamente, porque Jeremias, capítulo 1, verso 5, eu quero ler correto para que não haja dúvida, né, nessa questão. Jeremias capítulo 1, verso 5, observa. Se você quiser ler, pode ler aí o que eu estou citando aqui. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Observou? Jeremias também já estava nos pensamentos de Deus, né? Então aqui, para que nós tenhamos assim uma maior compreensão, vamos ver o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Vamos ver aqui, Atos 23. Porque a predestinação, se está na Bíblia, não foi um homem que colocou lá por bel prazer. Foi Deus que falou na boca de Paulo, no livro de Efésios, né, para chegar a essa conclusão. Aqui, Atos dos Apóstolos vai falar de uma eleição feita pelos homens, os apóstolos de Cristo. Observa bem. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Esta foi uma eleição, né, que os apóstolos, os 11 reunidos, sabendo que o lugar de Judas tinha sido deixado, e vendo ali os homens santos de Deus, eles tomaram por propósito colocar alguém para substituí-lo. Pensamento de homens, mas Deus tinha um homem separado por ele desde antes da fundação do mundo. Observe que Paulo perseguiu os cristãos, matou cristãos, né? Mas Paulo já era predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo para aquele propósito. Tanto é que quando ele sai, né, para ir a Damasco, ele é barrado no caminho pelo próprio Senhor Jesus, e ele é
brecado e cegado por uma luz ofuscante, a quem ele se dirigiu: Senhor, quem és tu? Isso está em Atos 9, tá? E a voz saiu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E deu a instrução a ele, para que ele fosse levado para ser instruído em toda a palavra, né? Agora observa bem, Paulo se tornou um dos maiores apóstolos, porque na Escritura nós encontramos, se não estou enganado, 13 cartas de Paulo, né? E se nós observarmos, quando Paulo estava preso, ali ele escreveu 2 cartas, uma aos Efésios e outra aos Hebreus. E a carta que ele escreveu aos Efésios, vamos ver aqui Efésios capítulo 1 a seguir. Efésios capítulo 1 a seguir. Observa o que diz, capítulo 1, verso 3 em diante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu, olha a eleição aí, irmãos, nele, antes da fundação do mundo. Então, eu acho que há um equívoco muito com aqueles que não creem em predestinação. Não precisaria nem examinar toda a Escritura, mas basta crer na Escritura, né? Então aqui diz que também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Esse amado é Jesus, tá? Então, veja bem, se nós, continuando aqui, em quem temos a redenção. Redenção quer dizer trazer de volta, ou seja, o que estava perdido, né, o Senhor achou e os redimiu, ou seja, trouxe de volta para o seu aprisco. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Lembra que Jesus é Deus, então Ele mesmo nos predestinou, né? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Não fala de um tempo, dos tempos, todo o tempo, desde o princípio, né? Tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Amém, irmãos? Que a graça de Deus possa clarear um pouco vocês, né? Então, Paulo aqui escrevendo essa carta, Paulo não tomou conselho com Pedro, não tomou conselho com João, com Filipe, com quem quer que seja. O Senhor revelou a Paulo essas coisas, né? Tanto é que ele chega ao ponto de dizer: as coisas que eu vos digo, não as digo de mim mesmo e nem aprendi com homem algum, mas são mandamentos do Senhor e Ele revelou a mim, né? Então é uma coisa bem clara, né? Eu quero voltar aqui um pouquinho em Gálatas, no capítulo 1, para que a gente tenha um melhor entendimento sobre esta questão.
Gálatas capítulo 1, eu quero ler aqui a partir do verso 11 até o 19. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim foi anunciado, não segundo os homens, como eu acabei de dizer, né? Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe, desde o ventre de minha mãe, separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios. Não consultei carne e sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro apóstolo, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então você vê que Paulo aqui, ele está dizendo claramente que não aprendeu nada de ninguém. Foi o Senhor que revelou a ele todos os mistérios que ele havia de trazer para os gentios. Os 3 anos que ele ficou afastado, foi os 3 anos que Deus trabalhou com Paulo, trazendo a ele toda a revelação que ele tinha, porque Deus tinha um propósito: levantar e tirar uma igreja no meio dos gentios. Se nós observarmos, vamos voltar lá em Abraão. Abraão era gentio de Ur dos Caldeus, e a Bíblia diz que os filhos de Deus seriam como a areia do mar. Então havia um propósito: de Abraão saiu um povo judeu e saiu um povo gentio. Observe, irmãos, que maravilha isso, né? Mas em Romanos capítulo 8, verso 28 até o 30, nós vamos ver aqui que há algo fantástico que Paulo também fala sobre predestinação. Observe aqui, em Romanos capítulo 8, verso 28 até o 30. Observe. No capítulo 8, verso 28 ao 30, aqui é claro: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, observe a palavra dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus Cristo é o primogênito nosso, né? E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Oh, irmão, que maravilha essas coisas, tá? Nós vamos ver aqui, para encerrar esse vídeo, 2 capítulos em Isaías, tá? Apocalipse capítulo 13. Eu quero que vocês observem isso, né? Apocalipse capítulo 13, Apocalipse 13, verso 8. Observe aqui agora o Senhor mostrando que os nomes dos filhos de Deus já estavam no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E aqui ele coloca mostrando os filhos da perdição, né?
como é as coisas. Observe, os filhos da perdição, e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Ok, irmãos? Olha só, veja bem, por que a igreja, ela estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo? Existem coisas misteriosas aí, irmãos, né? Eu vou pegar aqui Apocalipse capítulo 17, a partir do verso 7, que diz assim: e o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta, que atrás a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher é a Igreja Católica, né? E a besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Lembra que a gente leu Apocalipse 13:8? E irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. O nome deles não estão no livro, né? Desde a fundação do mundo. E se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido, que tem sabedoria. Aí ele começa a mostrar que as 7 cabeças são os 7 montes, onde, né, ou melhor, sobre os quais a mulher está assentada. A mulher é a igreja, tá? Os 7 montes são os 7 montes de Roma. Então, meu irmão, se você não acredita em predestinação, como que você pode, meu irmão, afirmar que você crê em toda a Bíblia? Porque Deus já predestinou os seus eleitos. A igreja noiva, ela crê em toda a palavra, ela vive em toda a palavra. Oh, meus amados irmãos, reflitam, ó povo que frequenta uma igreja, veja o que está acontecendo hoje no mundo. As pessoas frequentando igrejas apenas para ouvir um sermão, e muitas vezes o sermão que eles ouvem não é um sermão de acordo com a Escritura. Por isso, amados, meus amigos, meus colegas, vocês que têm acesso à Bíblia, por favor, tá? Eu clamo a Deus para abrir os vossos entendimentos, para que possam ver e ouvir. Oh, irmãos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Faça parte do corpo de Cristo, procure fazer parte, embora a Escritura diz que Deus já predestinou vasos de honra e vasos de desonra. Mas se você é um vaso de honra e até agora não ouviu o que o Espírito diz às igrejas, ouça, irmão. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo.